Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou continuar aqui a partilhar convosco a primeira memória da irmã Lúcia, que é dedicada a Jacinta. Depois de termos vários vídeos dedicados à primeira parte, que ela falava e dava um retrato de Jacinta, agora vamos entrar na segunda parte, em que ela fala como é que agiu Jacinta depois das aparições. O que é as aparições de Fátima? Ela ver Nossa Senhora? O que é aquilo que aconteceu? Lhe fez, lhe deixou. E por isso vamos agora ver as consequências. Não basta apenas saber a mensagem de Fátima, não basta saber apenas a história. Acho que quando começamos a ler e saber qual é a mensagem de Fátima, nós não podemos ficar apenas como espectadores. E os pastorinhos não ficaram apenas como meros espectadores, como meros videntes. Eles foram mais além. Então, vamos começar. Primeiro tema que a Lúcia vai partilhar conosco são as orações e sacrifícios no cabeço. A Loca do Cabeço é o lugar onde se deram a primeira e a terceira aparições do anjo aos 3 pastorinhos. Aliás, a gruta rochosa chama-se Loca do Cabeço e a colina onde se encontra tem o nome de Cabeço. Mas vamos começar então. Orações e sacrifícios no cabeço. Minha tia, cansada de ter que mandar continuamente buscar os seus filhinhos para satisfazer o desejo de pessoas que pediam para lhes falar, mandou pastorear o seu rebanho, o seu filhinho, João. Estamos a falar de João Marto, irmão de Jacinta, que morreu de 28 de abril do ano 2000. A Jacinta custou muito esta ordem por 2 motivos. Por ter que falar a toda a gente que a procurava e, como ela dizia, por não poder andar todo o dia junto de mim. Teve, no entanto, que resignar-se e, para se ocultar das pessoas que a buscavam, ia esconder-se com o seu irmãozinho na caverna de um rochedo. E aí é que vamos ver que essa caverna no rochedo era uma gruta rochosa chamada Loca do Cabeço, e a colina onde se encontra tem o nome de Cabeço. Que fica esse rochedo, essa caverna do rochedo, fica na encosta do monte que está em frente do nosso lugar e que tem no cimo um moinho de vento. O rochedo fica na encosta do lado do nascente e é tão bem feita a loca que os resguardava perfeitamente da chuva e dos ardores do sol. Além disso, fica encoberta por numerosas oliveiras e carvalhos. Quantas orações e sacrifícios ela lhe ofereceu ao nosso bom Deus! Na encosta desse monte havia muitas e variadas flores. Entre elas havia inúmeros lírios, de que ela gostava muito, e sempre que à noite me ia esperar ao caminho, me trazia um lírio, ou, na falta deste, uma outra flor qualquer. E era para ela uma festa chegar junto de mim, desfolhá-la e atirar-me com as pétalas. Minha mãe contentou-se por então a marcar-me as pastagens para saber onde andava, quando fosse preciso mandar-me chamar. Quando estas eram perto, avisava os meus companheiros que logo lá iam ter. A Jacinta corria até chegar perto de mim. Depois, cansada, sentava-se e chamava por mim. E não se calava enquanto não lhe respondia e corria ao seu encontro. Então, nesta primeira parte, após as aparições, vão começar aqueles interrogatórios das pessoas. As pessoas começam a ir a Fátima, acabada aquela aparição de 13 de outubro,
que já estava lá muita gente. Claro que os pastorinhos eram sempre chamados para falar, para responder perguntas. Jacinta não gostava muito disso. Mas, como ela era um dos videntes, e a mãe começou a ver que mandá-la com o rebanho era complicado, porque tinha que a chamar, muitas vezes, as pessoas vinham querer falar com ela, e às vezes estamos a falar não só de pessoas normais, às vezes eram padres mesmo que vinham, sacerdotes, pessoas ligadas à igreja, que a Lúcia vai depois falar melhor sobre isso. Então, quer dizer, os pastorinhos começaram, depois das aparições, a ter uma vida completamente diferente do que tinham antes das aparições. Isto para eles foi um grande sacrifício. As pessoas não imaginam o que aconteceu, por exemplo, aos terrenos de Lúcia, porque era lá que os pais cultivavam hortaliças e as pessoas estavam sempre a pisar nas coisas, estragar tudo. Houve prejuízos para a família de Lúcia. Houve também muitas coisas assim como estas. Para um povo pacato, para pessoas que viviam do gado, das ovelhas, das plantações, estavam tantas pessoas a chegar àquele local, tantas pessoas a chegar ali, e depois e os pais não podiam dizer que não. As pessoas vinham, eu quero falar com a Lúcia, eu quero falar com a Jacinta, eu quero falar com o Francisco. Havia sempre essa situação de que os pais acabavam por não negar, ainda mais depois do que aconteceu no dia 13 de outubro, toda aquela situação que provou a veracidade das aparições, aquele milagre do sol completamente que ninguém pôde explicar. Mas diante disso, dessa contrariedade, porque a Jacinta não gostava muito de falar, era depois que se percebeu que foi a primeira a falar sobre o que estava a acontecer em Fátima, da aparição de Nossa Senhora. Depois, quando ela percebeu que tudo aquilo gerou aquela situação toda, ela disse que não queria mais falar sobre o assunto, que prometeu que nunca mais falar. E por isso ela tinha muita dificuldade. Quando vinha pessoas interrogar, quase sempre era muito difícil. Mas eu já partilhei vários interrogatórios dos 3 pastorinhos, na documentação crítica de Fátima, que eu tenho vários vídeos já nesse sentido. Quem quiser, já estive a partilhar vários documentos com quem quiser saber mais sobre esses interrogatórios. Vão ver que esses interrogatórios são bastante repetitivos, mesmo para ver se as crianças estão a falar a mesma coisa, as 3, em separado. Era assim realmente muito difícil para estas crianças. Especialmente a Jacinta, que era mais nova, Francisco também sofreu, e a Lúcia também. Mas o que eu posso aqui partilhar convosco, mesmo com toda essa alteração, o que eu vejo aqui é que Jacinta não perdeu aquela docilidade de alma. Então ela ia lá, ela aproveitava, já que não podia ir com o rebanho. Ela às vezes queria se ocultar das pessoas, então ia com Francisco para uma caverna de Lochedo, que era o tal Loca do Cabeço. E depois ali eles estavam ali resguardados do sol e do vento. E depois a Lúcia, o que ela diz? Quantas orações, sacrifícios ela lhe ofereceu ao nosso bom Deus. Isso quer dizer que o Francisco e Jacinta aproveitavam esses momentos para rezar, para fazer muitos sacrifícios. E depois ela lembrava-se de pegar umas flores, e quando via a Lúcia chegar, ela ia entregar essa flor. Trazia um lírio, ou na falta deste uma outra flor qualquer, e depois muitas vezes jogava as pétalas em cima da Lúcia. É uma coisa assim tão infantil e tão pura, saber que a Jacinta fazia algo muito pequenino, algo muito pouco, ficar muito valioso. Isto é incrível, porque ela gostava muito da Lúcia. Então ela pegava uma flor e jogava as pétalas em cima dela. Imagina uma criança pegar uma flor e jogar em cima de ti. Era quase que uma honra. Era quase dizer, eu gosto muito de ti. Isto demonstra que a Jacinta continua a ter muito carinho pelas pessoas. E ela lembrar-se de ir levar uma flor à Lúcia. Quanto carinho que nesses pequenos gestos. E a Jacinta, quando via que a Lúcia vinha,
chamava para Lúcia e não se calava enquanto não respondia e corria ao seu encontro. Quer dizer, essas crianças eram muito obedientes a seus pais. Se os pais lhe dissessem que não era mais para ir, não era mais para ir. Pronto, ponto final. O mandamento, honrar pai e mãe. Estas crianças seguiam à risca. E depois, esse amor, mesmo tantas coisas que foram alteradas, já não podiam ter aquilo que eles tinham antes, que eles iam sozinhos com as ovelhas, como já partilhamos, tinham aquelas coisas, aqueles momentos todos tão bonitos uns com os outros, e agora já não podiam ter. Mas mesmo assim, a Jacinta não perdeu esse amor, esse carinho. E já que não podia estar muito tempo com a Lúcia, o pouco que ela estava, ela oferecia o melhor que ela podia oferecer, ou flores, ou as pétalas em cima dela, e falar, e perguntar o que acontecia. Isto talvez é um ensinamento, eu aprendo com a Jacinta nesta primeira parte. Eu aprendo uma coisa, que no tempo em que nós estamos, em que por vezes o mundo nos faz ter uma vida muito corrida, com muito trabalho, com muitas tarefas, a Jacinta aqui nos ensina que muitas vezes não importa muito o tempo ou muito tempo que nós temos com aquelas pessoas que gostamos, mas o aproveitar de cada momento que estamos com aquelas pessoas. A Jacinta, os pastorinhos me ensinaram isso muito. Vocês vão, eu tenho certeza que à medida que eu for partilhando com vocês as memórias da irmã Lúcia, especialmente quando for a Lúcia falar de si mesma, vão perceber que por vezes o carinho que possamos ter com as outras pessoas não há tanto apenas termos muito tempo livre para estar com elas, mas o pouco tempo que temos, aproveitar ao máximo. Fazer desse tempo uma festa, como fazia a Jacinta, quando via a Lúcia. Entregar-lhe uma flor, colocar pétalas em cima. Nós podemos, isto especialmente talvez para os pais hoje em dia que têm que trabalhar e muitas vezes não estão com seus filhos só, quando chegam em casa, usem esse tempo para estarem com seus filhos. Deixem os telemóveis, deixem a televisão. Aquele tempo, aquele momento é com a vossa família. E vós filhos, estão na escola e só veem os vossos pais à noite. Jacinta vos ensina também. Esqueçam as coisas do mundo que não são a vossa realidade. Quando estiverem em casa, tentem perceber onde está a vossa mãe, ajudá-la nas suas tarefas de casa, verem onde está o vosso pai, falar com ele sobre o trabalho dele. Nós temos que nos ocupar com as coisas da nossa vida. E ocupar muitas vezes não significa que só vamos nos ocupar quando temos tempo para ela. Já vamos esperar o fim de semana, vamos esperar as férias, vamos esperar aquele dia especial para fazermos isto, para fazermos aquele bolo, para fazermos aquela festa. Não precisamos esperar por dias especiais, por momentos especiais, não precisamos de muitas coisas. A Jacinta via na rua uma flor pequenina, uma flor simples, levava. Não é preciso uma coisa muito valiosa. O bem mais valioso que podemos entregar para as pessoas que amamos e que gostamos de estar com elas. Aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquela avó, aquela tia que está doente e quase ninguém a visita. Ou aquele tio que está abandonado naquele lar. Estou a falar de várias situações. Ou aqueles familiares que há muito tempo não vamos visitar. Ou então na nossa própria casa, aquela pessoa que está doente e que quando chegamos somos nós a tomarmos conta e cuidar. Todas essas pessoas, Jacinta nos ensina que mesmo que a vida faça com que não tenhamos tanto tempo para estar com elas, Jacinta nos ensina que não é o tempo que estamos com ela que conta, mas é o que fazemos nesse pouco tempo que Deus nos concede para estar com essas pessoas. E fazer tudo para demonstrar o afeto, o carinho. Não sabemos o dia nem a hora que Deus vai nos buscar.
ou buscar essas pessoas, não sabemos quanto tempo vamos ter o nosso pai, a nossa beira, quanto tempo vamos ter a nossa mãe, a nossa beira, ou o nosso filho, ou a nossa madrinha, o nosso padrinho, a nossa tia, o nosso avô, a nossa avó. Nós estamos aqui por breve tempo e as pessoas também que nos rodeiam também estão por breve tempo. Não sabemos quando elas vão nos ser tiradas e se gostamos mesmo delas. Então que aproveitemos cada momento para estar com elas e vivamos esse tempo, porque Deus nos entregou essas pessoas para nós. Foram essas pessoas que Ele entregou para nós, para cuidarmos delas. Não foi mais ninguém do outro lado do mundo. É essas pessoas que temos que olhar e cuidar. E Jacinta nos ensina isso, nesta primeira parte do que aconteceu depois das aparições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.